Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 25 de setembro de 2022. Vamos fazer hoje, na realidade, uma cobertura das eleições que estão sendo feitas. Essas eleições são para um referendo nas regiões ocupadas pelos russos, ocupadas parcialmente na Ucrânia. A gente já sabe o resultado, que todo vai dar uma maioria que quer que eles façam parte da Rússia, e mesmo porque isso é uma eleição falsa, onde a maioria dos habitantes fugiu da região por causa da guerra. Então vão votar os novos habitantes, que são os russos que chegaram com as tropas, e suas famílias, algumas que já estão, como em Donetsk e Luhansk desde 2014, que já estão morando lá, vieram da Rússia, e assim como tem habitantes também, né, da própria região, que são forçados a votar. Eles estão indo em casa, patrulhas armadas vão em casa buscar as pessoas para votar. E em alguns casos estão levando a urna na quadra da pessoa, ou mesmo na casa da pessoa, para ser feita a votação, sob o cano das armas russas. Eu quero pedir inicialmente, inscreva-se no canal, porque você está vendo aqui, você não vê em outros canais. Dê o seu like e compartilhe com suas redes sociais. Por favor, você não paga nada para assistir o vídeo, então por favor, inscreva-se no meu canal, fortaleça, ajude o meu canal a crescer. Você continuará vendo sempre vídeos de primeira qualidade, com notícias verdadeiras e reais e análises bem apuradas sobre os fatos que estão acontecendo na geopolítica. A Ucrânia e seus aliados ocidentais dizem que os referendos em andamento em Kherson e Zaporizhia, no sul e nas regiões leste de Luhansk e Donetsk, não têm força legal. Eles alegaram que os votos foram uma tentativa ilegítima de Moscou de tomar o território ucraniano, que se estende desde a fronteira russa até a península da Crimeia. O governador de Luhansk, Serhiy Haidai, disse que a votação parecia mais uma pesquisa de opinião sobre canos das armas. No caso, desse governador é o governador ucraniano, que fica do lado da Ucrânia, mas tem seus contatos nas áreas russas, né, dos habitantes nas áreas russas. Ele acrescentou que as autoridades locais, apoiadas por Moscou, enviaram escoltas armadas para acompanhar as autoridades eleitorais e anotar os nomes dos indivíduos que votaram contra a adesão à Rússia. Sem dúvida, é um plebiscito, é um referendo muito democrático, entre aspas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exortou os ucranianos nas regiões ocupadas a minar os referendos e compartilhar informações sobre as pessoas que estão conduzindo esta farsa, e eles mesmos geram vídeos, e as pessoas que vão dar entrevista dão sempre entrevista a favor da adesão à Rússia. Para realizar os referendos, que começaram na sexta-feira, funcionários eleitorais de Moscou, acompanhados por policiais, levaram cédulas às casas e montaram mesas de votação móveis, alegando razões de segurança. As votações devem terminar na terça-feira em todas essas 4 regiões. 70% da população fugiu de Donetsk e Luhansk por causa do terror russo e dos bombardeiros constantes, votando contra a Rússia com os pés. Porque com os pés eu digo porque eles fugiram já antes da guerra e alguns durante a guerra. E os que ficaram foram enganados e estão assustados, né? Inclusive disse isso o governador de Donetsk, Paulo Kirilenko. Essa enganada e assustada, eu repito as palavras dele. Então você veja uma coisa, a Donetsk tinha 1 milhão de habitantes, né? E hoje 70% foi embora. Então 30% da região que votou, não sei se os 30% votaram, engrossados pelos russos, né, que lá estão, que vieram desde 2014, funcionários russos com suas famílias, e que ganharam a cidadania daquela região na pseudo-república de Donetsk. Na capital ucraniana, pessoas que fugiram da guerra da cidade ocupada pela Rússia, fugiram de Mariupol, que faz parte da região de Donetsk também, se reuniram para protestar contra o referendo, cobrindo-se com bandeiras ucranianas e carregando cartazes. Aí escreveram: Mariupol é Ucrânia. Mariupol tinha uma população entre 400 a 500 mil habitantes durante os combates, a cidade, né?
No final, tinha apenas 10 mil habitantes quando ela foi tomada pelos russos e que permaneceram lá. Os demais não voltaram, pois a cidade foi toda destruída pela Rússia para ser tomada. E os que fugiram não retornaram. Então, lá o referendo será com essa ínfima população engrossada pelos soldados russos que controlam a cidade. Eles arruinaram a cidade, mataram milhares de pessoas e agora estão fazendo algum tipo de profanação por lá, disse o Vladislav Kirilshov, que ajudou a organizar a manifestação na capital ucraniana. Elina Sitkova, também de 21 anos, uma manifestante que tem muitos parentes em Mariupol e que todos saíram, embora a cidade tenha passado meses sob bombardeio, disse que a votação foi uma ilusão de escolha quando não há nenhuma. E ela completa, é como uma piada, porque é o mesmo que era na Crimeia, o que significa que é falso e não real, disse ela, referindo-se a um referendo de 2014, que ocorreu na Crimeia, antes de Moscou anexar a península, em um movimento que a maior parte do mundo considerou ilegal e que ainda continua ilegal e não reconhece a Crimeia como russa, bem como não vai considerar esse acordo, essa adesão agora dessas 4 províncias ucranianas à Rússia. O Putin quer para justificar uma guerra de que ele está sendo invadido pela Ucrânia quando a Ucrânia atacar as suas tropas, porque ela já retomou grande parte do território onde eles tinham pego antes. Então ele quer justificar como a Ucrânia que está atacando a Rússia e não ele ter invadido a Ucrânia. É um cínico, é coisa de gente sem caráter e sem moral. Esta é a realidade que está acontecendo na Ucrânia, infelizmente, com esse ditador criminoso e sua gangue que comanda do Kremlin em Moscou. Bom, pessoal, crimes como os cometidos pela Rússia de Vladimir Putin, do ditador presidente daquele país, imaginava que na Europa, pelo menos, né, não haveria mais, até pelo estilo de educação e de civilização. Mas a gente vê que um homem como Vladimir Putin, educado nas escolas da KGB, que são escolas de assassinos, escolas de espiões, lamentavelmente não trazem nada de bom. E nem formação nem humana, nem moral e nenhum tipo de educação. Mas apenas a formação dos assassinos. A Rússia é o agressor lá, através do seu ditador presidente. Ela ocupou ilegalmente a Ucrânia, essas regiões que ela quer anexar. Ela queria ocupar toda a Ucrânia, mas foi expulsa do norte e do resto da Ucrânia. E a Ucrânia tem o direito de liberar os seus territórios e deve continuar fazendo isso, mesmo que o referêndum, mesmo que não, porque o referêndum vai dar pró-Rússia. Isso já é uma carta marcada. E outras vezes a Rússia já fez votação, inclusive em Donbass, né? Ela fez essa votação, e na Crimeia, em 2014, que é uma votação falsa, e que o mundo não reconhece e não vai reconhecer. O presidente Biden deixou claro que o principal líder hoje do mundo civilizado, ele disse que os Estados Unidos, no seu discurso, que eu assisti do começo ao fim, talvez muitos de vocês tenham assistido, nunca vai reconhecer essa anexação russa da Ucrânia. E ele disse que as sanções vão continuar. Ela está fazendo falsos referendos. O presidente Emmanuel Macron chamou a votação de processo como que não vai ter uma consequência legal. E o chanceler alemão Olaf Scholz disse que nenhum desses referendos vai ser coberto pela lei internacional, ou seja, não tem direito. Quem tem direito sobre a região, inclusive as de 2014, é a Ucrânia. O Canadá denunciou os planos da Rússia de referendo na ocupação dessas regiões e nunca vai reconhecer, entre outros, né? Eu não vejo uma solução negociada para isso que está acontecendo lá, que muitos chamam crise. Eu não chamo crise, é uma guerra. Guerra é uma coisa muito pior que crise. Acho que isso ainda vai um determinado tempo, talvez não muito, porque a Rússia está se enfraquecendo e Vladimir Putin está enfraquecendo, apesar da sua cínica
imoral ameaça nuclear para a Ucrânia, mas isso na realidade é uma ameaça nuclear para o mundo. Que ele disse que não está blefando, mas eu acho que isso, se não estava, virou blefe, porque o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse alto em bom tom no seu discurso no mesmo dia na ONU que qualquer ação de nuclear contra a Ucrânia será respondida imediatamente e na mesma altura que foi feita essa ação. Então eu acho que primeiro para a Rússia fazer isso, os militares russos, não é uma decisão isolada, teriam que pensar e pesar bem. Ou seja, se a Rússia também quer a sua destruição, ela que lance a primeira arma nuclear. Certamente o fim não será bom para ele, não será bom para ninguém, mas principalmente para a Rússia e os gangsters que governam a Rússia lá do Kremlin. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Por favor, conto com você, não esqueça. Inscreva-se no meu canal, é muito importante o que você viu aqui nesse canal, hoje você não vai ver em outros canais. Compartilhe com suas redes sociais, dê um gostei lá para nós, fortaleça-nos junto ao YouTube e também faça seus comentários abaixo. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe todos vocês que assistiram o vídeo, suas famílias e a todos os que são inscritos no canal. Obrigado a todos.